são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor. O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. Não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde, tá? Guarani, não sei se foi o Guarani. A gente tem até midiaticamente... Não, ele disse que a pressão em cima do... Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o Flamengo. O Flamengo com o time totalmente reserva, perde para o Grêmio por 3-2 aí. E o Flamengo abriu mão da disputa do título do Brasileirão, de acordo com o Tite, não. Mas, se a gente olhar pro lado do torcedor, 11 pontos com esse futebol fraco que o Flamengo vem jogando, tem um jogo a menos, tem um jogo decisivo agora, diante do Peñarol, na Libertadores. Dizer que o Flamengo não abriu mão do Brasileirão, obviamente que o técnico do Flamengo não pode falar isso, mas internamente já sabe que o título do Brasileirão já era. Agora é focar nas Copas. Mas, na tua opinião, se o Tite cair se o Flamengo for eliminado na quinta-feira, caso isso aconteça, espero que não, demite o Tite ou você permaneceria com ele até as semifinais da Copa do Brasil? Né? Então, deixe seu like, inscreve no canal também, deixe seu comentário aí e vambora com mais um vídeo aí. Isso quer dizer que abriu mão? 7 da noite. É porque o Tite disse semana passada, Correto. quando ele empatou com o Vasco, não foi? Foi quando ele empatou com o Vasco. Isso aí. Eu não vou poupar ninguém, eu vou poupar meu emprego. Ele não falou isso? Tá certo. Aí ele mudou de ideia? Quem fica parado é Então, poste, né? ele jogou com o Peñarol depois disso e perdeu no Maracanã. Agora tem que ganhar lá em Mas ele Montevidéu. mudou de ideia? Então, Pra cá? Ele poupou o emprego dele ontem? Você não respondeu a minha pergunta. Você escalaria os titulares para jogar contra o Grêmio? Eu levaria os titulares para que estivessem no mínimo do banco de reservas. Poderia ver a situação de cada um. Alguns que estejam em melhores condições físicas eu colocaria para jogar. Por exemplo, o goleiro. O goleiro está cansado? Não está cansado. Pode botar o goleiro. Outros jogadores que estão ali que não estão desgastados. Os que estão mais desgastados, ok. Beleza. Estão desgastados e tal. Mas o senhor Gabriel Barbosa também continua fora? Continua com fibrose? Quando é que ele vai poder jogar? Ou já está treinando a parte mesmo? O Gabriel Barbosa, o Tite falou na coletiva, e ele foi bem claro, falou que ele não está bem fisicamente. A gente vai ouvir, se quiser colocar agora, já tem agora? Outro Pronto? dia estava bem fisicamente. Não, ele falou, não sou eu que estou falando. Foi o Tite que falou. Vamos ouvir então, vamos lá. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. E essa condição clínico-física dele, com essas repetidas lesões, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Eugênio, desculpa que eu te interrompi. Segundo o departamento médico, não foi detectada a lesão. Essa nota foi emitida semana passada pelo Flamengo, né? Nota oficial do Flamengo, e a decisão da comissão técnica foi deixá-lo de fora do jogo com o Peñarol. E aí continuou de fora do jogo com o Grêmio, numa necessidade. Eu acho que, no mínimo, ele poderia estar lá no banco de reservas para tentar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo ontem foi mal nessa abordagem do jogo com o Grêmio, porque o Flamengo ainda brigava pelo título brasileiro. E está numa situação difícil, precisava muito dos pontos ontem. Não era pouca coisa, não. Independente da Libertadores, da Copa do Brasil, o discurso até então era: não vamos abrir mão de nada. Então, senta aqui. Quem é que pode ir, quem é que não pode ir, o que é que dá para ser feito, o que é que não dá para ser feito. Então, ontem o Flamengo jogou com um time de garotos, né? Muitas vezes garotos, os que saíram do banco, garotos, e ele que meio que... E aí o Carlinhos faz aquela besteira. Aí Pra você era para expulsão aquele lance, Eugênio? Para mim era para expulsão. Por mais que
possa parecer involuntário, ele acerta o rosto do Kahneman. O Kahneman provoca, agarra, empurra. Mas a mão bateu no rosto dele. E aí a imagem, ela é, para mim, definitiva. Então, acho que o Flamengo ontem, ele foi já para esse jogo meio que entregue. E aí é o pior efeito possível. Porque você já baixa a guarda. E sinalizou essa entrega também, né? Para o adversário. Mas, gente, se o jogo era o Flamengo melhor até o segundo gol do Bright White, o Flamengo estava no jogo. O Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Porque assim, dá a impressão que assim, perdeu, mas do jeito que estava era para perder mesmo. O jogo não estava apontando para isso, o jogo. Não as escolhas anteriores, mas aqui o gol do Bright White sai por acaso, não? Não sai por acaso. O Grêmio foi por O Grêmio é um time que não gosta muito de ficar com a bola, a gente sabe disso. É um time que vai na boa. O Renato tem feito isso esse ano, muda muito. Sim. Ele tem um técnico que varia muito a situação. O que é isso aí? Cenário nada bom. O aproveitamento do Flamengo. 33%. Caiu o aproveitamento, tem muitas lesões. Cada vez vai aumentando o número de lesões no Flamengo. Então, olha só, por óbvio exemplo, que caiu o aproveitamento. O Flamengo escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro é algo que eu defendo desde o início do ano. Mas não tem sido a política do Flamengo. Essa é a grande questão. Você não defende, às vezes, Eugênio, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É trocar 11 jogadores, não é isso? Você trocar 11 jogadores. Você pode trocar ter 6, ali... 7 é uma coisa, trocar o time inteiro. Ter opções no banco de reservas para um segundo tempo, para não ser obrigado a colocar aqueles que nem passam perto, normalmente, de serem usados no chamado time principal do Flamengo. Então, me parece a coisa meio que sem rumo, porque a diretriz era uma, aí passa a ser outra, aí muda daqui, muda de lá. Parece que eles estão um pouco perdidos nisso. Eu tenho um pensamento diferente. É um clube que tem sofrido demais com lesões. Uma comissão técnica que vem reclamando há muito tempo da sequência de jogos. É mentira ou verdade? Sim. Antes de cair na tabela do Brasileiro, que agora o Flamengo caiu. Em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Fortaleza, o Flamengo caiu nas últimas rodadas. Antes disso, quando o Flamengo ainda estava lá no top 2 durante a Copa América, a comissão técnica do Flamengo já reclamava, o Tite... Sim, o calendário é puxado desde o Flamengo sofreu demais, talvez seja o clube que mais tenha sofrido com lesões. O Flamengo perdeu um jogo de ida e é obrigado a ganhar na volta lá em Montevidéu, que é muito difícil, do Peñarol muito acertado. Então, e eu gostaria de abrir... Bem melhor que o do Peñarol. Eu gostaria de abrir... nível para comparar. O meu pensamento é mais abrangente. A gente discute toda hora, o ano inteiro, todos os anos, não é só em 2024, esse negócio de poupar, de não poupar. E eu vejo, minha visão, fiquem à vontade, vocês pensam diferente, a minha visão é que todos os clubes fazem isso. Todos os técnicos falam, é impossível jogar com os mesmos 11. Mas alguns... Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e Brasileiro. O Flamengo está nas 3. E ele está numa situação desesperada, que ele perdeu o jogo de ida. Por isso que eu ponho em discussão. O São Paulo joga com reserva, o Grêmio joga com reserva, o Corinthians joga com reserva, todo mundo joga com reserva. Mas eu acho que faltou, eu concordo com o Eugênio, faltou para o Flamengo segurar mais na mão de Deus e ir. A gente não sabe qual é a do Flamengo. Ontem na coletiva tem uma pergunta... Porque na Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros para recuperar. Desculpa que eu te interrompi. Ele já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza, abriram 3 pontos sobre ele na rodada. O Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga vem malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou para o Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10, e o seu filho na coletiva anterior disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são ele falou que mudou. Possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. Eu acho que essa discussão dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção para o brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Poupar todo mundo. O Flamengo ainda pode ser. Poupar todo mundo tem que poupar. Claro que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim. O Hulk entra aos 30 do segundo e faz um gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso, tem um
uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos. Todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes, é até criticado. Fala assim, o cara tá sempre sacrificando o brasileiro. Por isso que eu estou falando, essa discussão é velha. Coerente, e eu vejo todos os técnicos falando a mesma coisa. É impossível jogar o mesmo time quarta e domingo em 3 competições. Esse é ponto pacífico, mas tem um rumo. Se você faz um planejamento para encarar 3 competições, sabendo que você vai ter que rodar o elenco, e você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto, então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas, você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos, você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vem titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical do trabalho que estava sendo feito. Concordo com o que você está dizendo. Me parece sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? Quebrado porque ele vai colocar em risco mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou não? Bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor. O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. Não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde. Agora a gente tem até midiaticamente... Não, ele disse que a pressão em cima do treinador... Até midiaticamente. O Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil, em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do Flamengo é a maior que tem. Mas não é a mesma. Não é. Do Juventude, do Guarani, lá onde ele trabalhou. Pressão no cargo, ele citou os clubes que ele trabalhou. Então, ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a pressão é a mesma, ele coloca no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas ele diz a pressão da função que ele exerce. Ele vem dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria? Levaria alguns. O professor levaria também. Eu levaria alguns. O Gabigol eu levaria com certeza. Porque primeiro que ele já não vai... O Gabigol ele acabou de dizer que vive com problemas físicos? Não, mas o Gabigol tá apto. Assim, o Gabigol pode ir. Não, estou dizendo que ele não está apto. Estou dizendo, o técnico falou, o Tite falou na coletiva, que o problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física. Mas porque que está sempre machucado, ficou parado porque estava com o problema do doping, aí quando voltou, jogou um pouquinho, se machucou de novo. Mas se ele está com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque está com problema físico, então não joga mais no Flamengo. O que chama muito a atenção... Provavelmente é a vontade de muita gente no Flamengo. Então ele decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular, isso é claro. Ele pode entrar no desespero, então ele poderia estar ontem, é só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda? Diga, Prats. Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da Seleção Brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Então, a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2 Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão, ela não seria a comissão técnica da Seleção Brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado. Quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito a atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, mas às vezes nem são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes nos coletivos. Isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais a exaustão em relação a perguntas e respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia a dia estressante, desgastante. Sim. Mas no ciclo, você vai jogar
uma vez por mês, às vezes fica 2, 3 meses sem jogar. Não tem a exigência que tem. Muitas vezes o Tite me parece desgastado também fisicamente. Também, não só emocionalmente, como claramente ele está, como também fisicamente. O dia a dia de jogar quarta e domingo com viagem é puxado. Não é nenhuma novidade para ele, Eugênio. Ele fez a vida dele em relação a isso. Não tem nenhuma grande novidade nisso. O calendário não é novidade para ele. Eu concordo com o Prato. Ele ficou 6 anos na seleção brasileira. Mas quantos anos ele foi técnico de clube antes? Sim, foi antes, mas o tempo passa, Bel. O tempo passa, as exigências são outras, o futebol é outro, mudou. O futebol de hoje não é o futebol de 10 anos atrás, não. Mas disso ele não pode reclamar. Ele sabe que a profissão é essa, né? Então, ele sabe, e é um desgaste emocional, e a pressão é maior sim, Tite. A pressão do Flamengo é muito maior. Tudo bem, você pode comparar com a do Corinthians, mas não com a do Guarani de Bagé. Aliás, ele não cita o Corinthians. Acho que é até pensado, porque ele quer se dissociar um pouco do Corinthians. Agora, ele sabe tudo isso. Vou citar outro exemplo. Não, completa, desculpa. Ele tirou um ano sabático uma vez, quando tinha acabado de ser campeão pelo Corinthians. Não conseguia resolver aquele elenco, porque ele se apega demais. E aí tirou o ano sabático. Voltou, inclusive, melhor. Voltou melhor. Talvez seja a hora de um ano sabático. Eu vou citar outro exemplo para lembrar como essa discussão que é válida. Não estou dizendo que ela não é válida, mas que ela é recorrente. Uns 2 anos atrás, o Palmeiras estava numa fase de mata-mata, assim como o Flamengo, da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Tinha um jogo de volta na semana seguinte. Já sabe o que eu vou falar, né? Sim. Aí, ele teve um jogo contra o São Paulo no final de semana, e o São Paulo lutando para não cair. A torcida queria que rebaixasse o São Paulo. A torcida do Palmeiras em peso, não, é time titular, vamos ganhar do São Paulo, que se o São Paulo perde, ia estar com a corda mais ainda no pescoço. Ele colocou um monte de reserva, caiu todo mundo em cima de pau nele, desculpa a expressão, todo mundo cornetando. Lembra disso? Sim. Não estou inventando nada. Não sabe o que é Palmeiras, não sabe o que é um clássico, não sabe o que é isso, tinha que rebaixar o São Paulo. Desceram a lenha nele. Chegou na quarta-feira, eliminou o Galo, se eu não me engano, no Mineirão. Se eu não me engano, esse jogo. Porque foram 3 anos seguidos em mata-mata contra o Galo, então eu confundo mesmo. Mas um desses foi assim. E o Palmeiras foi campeão, não se falou mais Vamos nada. assinar papel aqui, Abel. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu retiro tudo que eu disse. Não só você, todo mundo. Assina o papel é isso pra mim. Não preciso assinar. É isso que eu estou dizendo. Se eliminar o Penharol na quinta-feira, que eu acho difícil, sim. mas se eliminar... Espera um pouquinho. Ele fez tudo certo. Tinha que ter tirado mesmo contra o Grêmio. Isso, tudo em cima dos resultados. Agora, é o Com seguinte... o Palmeiras foi assim, é sempre assim. Quinta-feira. É sempre assim. Vamos falar sobre esses assuntos a partir de quinta-feira. Por quê, Abel? Quinta-feira, para quem está nos acompanhando, é o truco do Tite. O que é o truco? Truco é um jogo que você tem, quando você tem a melhor carta, você truca. Então, quinta-feira, ele já na quinta passada falou o seguinte: vocês podem me cobrar, vai ter gol em Montevidéu, o time. Então, quinta-feira a gente vai saber o seguinte: se ele está com o zap ou se ele está blefando, está com pica-fu. E o Eugênio falou assim: se for campeão, não precisa ser campeão. O Lafieira está lá no Casa-Mata, conhece a Libertadores a todo direito. Casa-Mata. Então o Lafieira está lá, técnico do Penharol. No Sul que eles falam assim. Ele vai pro jogo também, jogo de cartas aí, o baralho. Ele tem as cartas dele. Pergunta importante: na segunda-feira para você. Se ele tá com o zap ou se ele está blefando. Você acredita na classificação do Flamengo? Respondo na quarta. Mas por que não hoje? Não, porque até quarta tem muita coisa para acontecer. Vai viajar, Mas vai hoje, chegar lá, o Eugênio vai chegar lá. Qual a possibilidade hoje? Vai me contar. Num grau de possível, muito possível, 60-40, provável, difícil, muito 60, difícil, 40 quase Penharol. impossível. 60-40. 60 Penharol, 40 Flamengo? Isso. Então tem uma possibilidade grande para ele. Exatamente isso. E para você? Obrigado, professor. 60-40 e se o Flamengo passar, acho que passa dos pênaltis. Mas pro Eugênio não é essa porcentagem, não. Tenho certeza. Eu conheço o Eugênio. Não zica muito o Penharol. Eugênio, qual é a 50-50. garoto. Não. Gol só de vantagem. Não vem com esse papo. Mas é uma vantagem. Você é o defensor do fator casa, da força da torcida do Penharol? Abel, nós estamos falando do Flamengo. 50-50. E Penharol joga vôlei? O outro lado é que pentacampeão da O América. Flamengo é o clube hoje com o maior 5 investimento vezes da América campeão. do Sul. Né, que tem um elenco de respeito. E a vantagem? Vive um momento difícil, mas está concentrando esforços para tentar reverter. Para mim é tudo Você está falando igual sério? para igual. Mas o Penharol ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo, como o Flamengo vitória. pode ganhar fora também. Então 50-50 para você? 50-50. Então você aprova o Tá Tite aberto. ter poupado os Não, titulares. porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo perdeu o jogo. Teve uma fala aí durante o vídeo aí
nosso react aí, né? Teve a fala do Tite aí, falando um pouco sobre a situação de comparar pressão entre clubes. Ele, obviamente, o que deu pra entender é que ele comparou a pressão que ele tava vivendo no Flamengo com outros clubes, por onde ele passou. Isso, obviamente, não pegou legal. Esse discurso dele, que, querendo ou não, enche o saco da torcida, a torcida já tá de saco cheio com ele, porque de nunca ele tá errado na história. Ele sempre tem uma desculpa. Ah, o Flamengo jogou bem, mas o Grêmio ganhou. Porra, tá de sacanagem. Eu prefiro jogar mal e ganhar. Entendeu? Eu prefiro jogar... jogar bem e perder, eu prefiro jogar mal e ganhar. O que fica é o resultado. O que vale é o resultado. Jogar bem não adianta de nada. Obviamente, você jogando bem, você fica mais perto, sim, da vitória, de ganhar um jogo. Mas não é garantia. Entendeu? O Flamengo jogou bem. No primeiro tempo, teve chance de virar com 2 chances muito claras aí com o Carlinho. E saiu antes do meio de campo e aquela cabeçada do Ayrton Lucas, né? Poderia virar 2-1. Não acabou acontecendo. E no segundo tempo, segundo gol aí do Grêmio, foi uma falha do Matheus Cunha. E na minha opinião ele poderia defender com as mãos, mas acabou tentando defender com o pé. A bola sobrou no pé do Bright White e acabou marcando 2-1. Então é aquilo. Esse discurso, Tite, já deu já, meu filho. Já deu a paciência do Tite. Já passou por aqui já e é aquilo. Eu acho que, na minha opinião, o jogo de quinta-feira é a gota d'água. Vai jogar com um time descansado, o time titular, possivelmente, a gente já sabe qual time deve entrar em campo. Possivelmente deve ter algumas mudanças, bem pontuais. Mas é aquilo. Quinta-feira é a gota d'água. Avançou, beleza, não fez mais que a sua obrigação. Perdeu, foi eliminado, ou até empatou. A chance de demitir o Tite tá muito perto. Muito grande a chance dele cair, né? Principalmente dependendo de como foi a eliminação do Flamengo, caso isso aconteça. Entendeu? O Flamengo tem condições de chegar lá e ganhar o jogo e avançar de fase? Completamente, mas fica mais difícil, né? O time do Peñarol é um time organizado. Sabe jogar bola. Veio no Maracanã e demonstrou que é um time organizado. Então, vamos esperar aí, né? Então, o que o Tite vai aprontar para quinta-feira. Vale lembrar que o time está descansado, hein? Se alegar questão física, o time está descansado há uma semana já sem jogar bola, né? Até quinta-feira vai ficar uma semana sem jogar bola os titulares. Então, só se preparando. Então, vamos esperar aí, né?